Olá pessoal, tudo bem com vocês? No Aprendi Mais Essa desta semana, a gente vai tratar um pouquinho aí, tentar trazer algumas características para vocês desse assunto que é o da moda, né? Que é a PEC dos gastos públicos. Vamos tentar traduzir numa linguagem um pouco mais acessível, né? Para que todos possam compreender um pouquinho melhor o que é, qual o objeto, do que fala, né? Afinal de contas, o que é essa tal PEC de limitação dos gastos públicos, tá? Só para projetar para vocês, a ementa dela, né? Digamos assim, o mote dessa PEC é esse aqui, é alterar o ato das disposições constitucionais transitórias para instituir um novo regime fiscal, tá? Pessoal, alguns aspectos aí um pouco mais jurídicos, né, antes da gente começar a falar na parte mais financeira e orçamentária propriamente ditas, tá? Pessoal, trata-se de uma proposta de emenda à Constituição, tá? Então, vai haver uma modificação na Constituição, tá? Só que a proposta é para mudar o ADCT, tá? Então, dos artigos 1º até o artigo 250 da Constituição, que é o corpo da Constituição mesmo, não vai haver mudanças. O que ela faz, o que a PEC faz, se propõe a fazer, é acrescentar artigos ao ato das disposições constitucionais transitórias. Então, a gente vai ter do artigo 101 até o artigo 109, tá? Então, uma vez promulgada essa PEC, então a gente vai ter novos artigos lá no ADCT, do artigo 101 até o artigo 109, beleza? Acerca do procedimento, né, do rito processualístico de uma proposta de emenda à Constituição, recordando lá o direito constitucional, então ela foi apresentada pelo presidente da República, que é um dos legitimados a apresentar uma proposta de emenda à Constituição, né? Então a proposta, sendo externa, né, do Congresso, né, sendo de um integrante que não é do Congresso Nacional, então ela começa a tramitar pela Câmara dos Deputados. Então, quando ela ingressou, né, quando o projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados, ele recebeu a numeração de PEC 241, né, também muito se falou na mídia, né, PEC 241, aprovada, ela tramitou pelas comissões, ela passou por 2 votações em plenário, tá? Lembrando, né, 2 votações em cada casa, 3/5 dos respectivos membros. Então, na Câmara dos Deputados, ela passou, respeitou esse rito, 3/5 dos deputados em 2 turnos de votação, foi enviada ao Senado. Chegando ao Senado, ela ganhou o número aí de PEC 55, tá até aqui no slide para vocês, né? Então, PEC 55 foi a numeração dela no Senado Federal. Então lá a mesma coisa, tramitou pelas comissões respectivas, foi a plenário, tá? E agora foi aprovada porque ela passou por 2 votações, 3/5 dos senadores optaram, né, votaram pela aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, tá? Então é isso, com relação à parte jurídica, tranquilo, tá? Só para realçar e lembrar vocês também que PEC, proposta de emenda à Constituição, não tem sanção e não tem veto presidencial. Então, uma vez tramitado e respeitado esse rito, né, de 2 votações, de 3/5 dos membros em cada casa, a PEC é promulgada pela mesa do Congresso Nacional, beleza? Bom, passando aqui, pessoal, explicando aí, trocando em miúdos agora sim, acerca das questões relevantes, principalmente em termos orçamentários e financeiros, né? Antes da gente falar diretamente disso, fazer só um pequeno retrospecto aí, histórico, né? Se a gente observar e voltar os nossos olhos lá para o princípio do século XX e acompanhando a evolução, né, o passar dos anos, a gente verifica que um fenômeno muito evidente em termos econômicos, né, desde o princípio do século XX e vindo aqui para anos, né, para os últimos anos, a gente verifica o crescimento da despesa pública bastante acentuado, tá? Isso em função, porque antes nós tínhamos um Estado mais liberal e agora entende-se que o Estado é mais social, né? A sociedade mesmo exige mais serviços, então isso onera o Estado que tem que, né, prestar melhores serviços, mais e melhores serviços, a demanda social é essa, então a visão contemporânea da sociedade tem isso também, né? Então o Estado realmente está ali para prestar melhores serviços e, consequentemente, a despesa pública cresceu, né? Só que no nosso país, esse crescimento foi tão acentuado que causou um desequilíbrio orçamentário grande, a ponto de a receita, né, ou seja, da arrecadação do Estado, não ser suficiente para cobrir todos esses gastos, né? Então, com essa crescente esse crescimento foi bastante acentuado nos últimos anos, né, nas últimas décadas, tá? E tem causado desequilíbrios recorrentes aí no orçamento, especialmente da União, né? Claro, há muitos estados com problemas, né? Mas essa PEC, né, fundamentalmente ela se preocupa com a limitação dos gastos da União, né? Então, vejam bem,
Para fazer frente a isso, né, então o governo aí, com o atual presidente, optou, né, e, através de estudos e tudo mais, viu que, né, deveria ser apresentada essa proposta de emenda à Constituição, acrescentando esses artigos no ADCT, para que durante 20 anos a sistemática de crescimento do gasto público siga um parâmetro, siga um padrão, uma linearidade, digamos assim, tá? Então não é mais, né, na medida em que for por demanda da sociedade e tudo mais, e como não havia uma limitação para o crescimento, né, o que a gente verificou nos últimos anos foi um crescimento bastante acentuado, ignorando, digamos assim, a questão da arrecadação e desequilibrando as contas. De agora em diante, a partir de 2017, a ideia é que sempre haja uma fixação de um limite máximo permitido para o crescimento da despesa pública, tá? O parâmetro principal, pessoal, para que de ano para ano a despesa pública cresça, é a variação do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né? E esse índice, o IPCA, é divulgado pelo IBGE, tá? Então cuidado para não se confundirem aí com outros índices, tá? É o IPCA, esse é o índice, é o parâmetro, tá, que vai ser utilizado. Isso significa o quê? Que de ano para ano a despesa pública pode crescer? Pode, só que limitada ao percentual de variação do IPCA do ano, tá? Do ano anterior, tá? Então assim, na prática, pessoal, como é que vai funcionar? Primeiramente, essa PEC, ela vai começar a vigorar a partir do exercício financeiro próximo, que é 2017, tá? Para 2017, o crescimento vai ser qual? Vai ser as despesas de 2016, tá? E aí incluindo os restos a pagar, com o percentual, tá, de 7,2%. Então, para 2017, você vai pegar 2016, a inflação deste ano, de 2016, que foi estimada em 7,2%. Então, o que se gastou em 2016 mais 7,2% é o que pode ser, o que pode resultar no crescimento dos gastos em 2017. Ou seja, 2016 mais 7,2%. Ponto, tá? De 2018 para frente, aí vai valer a regrinha do IPCA. Tá aqui para vocês o IPCA, tá? Então de 2018 a 2017 mais IPCA. 2019, 2018 mais IPCA e por assim vai por 20 anos, 20 exercícios financeiros, tá? Essa é a ideia deles. Então vejam, a preocupação é realmente disciplinar o crescimento das despesas públicas, algo que não havia e não ocorria anteriormente, tá? Não havia essa preocupação de ter um critério para o crescimento da despesa pública. Agora instituiu-se, né, quer-se instituir essa disciplina, né, para o crescimento do gasto público, até para visar um equilíbrio melhor das contas públicas, tá bom? Então, falei, né, ela vai viger por 20 exercícios financeiros, tá? A partir do 10º exercício, então, o presidente da República, lá, daqui 10 anos, ele pode revisar esses critérios, pode alterar, revogar, enfim. A revisão só pode acontecer, tá? Daqui 10 anos, tudo bem? Essa informação é importante. Então, nos próximos 10 anos, certamente estaremos aí amarrados a essa disciplina aqui, essa limitação do crescimento do gasto público vinculada aí até o IPCA, tá bom? Outra coisa relevante, pessoal, e essa informação sim, né, é importante para aqueles que estão no serviço público ou almejam ingressar no serviço público, tá? O que acontece? Os limites, né, então esses limites, que é a variação do ano anterior, perdão, o gasto do exercício financeiro anterior, mais a variação do IPCA, então a gente tem um limite de crescimento por força disso. Esses limites, eles vão acabar sendo individualizados para cada órgão, tá? Então cada órgão do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, então você pega cada órgão da União, Congresso Nacional, Tribunal de Contas, Ministérios Públicos, enfim, os órgãos, eles cada um vai, né, a gente vai conseguir calcular o limite de gastos para cada órgão público, seguindo essa sistemática dos gastos anteriores, do exercício anterior, somando-se com o índice do IPCA, tá? Então a gente vai conseguir apurar individualmente para cada órgão, tá? Esses órgãos, obviamente, têm de respeitar esse limite, tá? Se não respeitar, e aí que entra aquilo que é mais relevante para quem é servidor público e para quem almeja ingressar no serviço público, o que acontece? O órgão que desrespeitar e superar, né, suas despesas superarem esse limite, não vai poder conceder aumentos de remuneração para os seus servidores, tá? E não vai poder efetivar novas contratações de servidores públicos. Então vejam aí, são espécies de sanções aí que essa proposta de emenda à Constituição está aplicando, está prevendo para aqueles órgãos que não respeitarem o limite de gastos, que é o limite anterior, que é o que foi gasto no exercício anterior, mais o IPCA do ano, do período correspondente, tá? Então vejo também existem aí essas sanções para esses órgãos que não respeitarem isso, tá?
Pessoal, algumas exceções, tá? Também é sempre importante lembrar, há exceções, tá? Não é todas as despesas que vão acabar vinculadas a essa regrinha, tá? Quais são as exceções, né? Não se incluem na base de cálculo e nos limites. As transferências constitucionais tributárias, né? Então, aquelas que a União tem de repassar à União e aos municípios, então, não vão seguir essa metodologia, tá? Os créditos extraordinários, tá? Então, aqueles decorrentes de calamidades públicas, despesas imprevisíveis, tá? Calamidades, guerra, enfim, que a gente tem a previsão na Constituição, não é? Então, não vai seguir por entendimento contrário. Então, a gente tem que créditos suplementares e créditos especiais vão seguir essa limitação dos gastos públicos, né? No caso aí, só os créditos extraordinários vão estar fora dessa vinculação, tá bom? Então, o crescimento deles pode ser superior a essa regrinha, tá? Despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições. Então, a eleição aí também está assegurada, né? Se houver necessidade de se gastar mais para a realização das eleições, né? Gastar mais do que a limitação aí, do que o teto do IPCA, pode ser feito, né? Despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes também não vão seguir. Então vejam, né, por força dessa quarta previsão, a gente até podemos recordar um pouco aquela questão do orçamento da União, né? Só lembrar vocês que o orçamento, não só da União, de todos os entes federados, ele é uno, né? Isso significa o quê? É uma peça orçamentária só para cada ente federado, para cada exercício financeiro, no princípio da unidade orçamentária. Mas eu lembro vocês que a União, né, o orçamento da União, ele tem três partes. Ele tem o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento da União nas empresas estatais não dependentes, tá? Então, esse orçamento, esse último, não está limitado ao teto que a gente está falando aqui. Agora, o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social, esses sim acabam observando essa regrinha do crescimento vinculado aí ao exercício anterior, mais a variação do IPCA, tá? Então, isso é relevante, né? Também destacar isso. Com relação à saúde e educação, pessoal, que são temas aí que são, né, sempre questionados, se vai haver prejuízo ou não. Qual é a regrinha que o governo propôs, né? Então, para o próximo exercício financeiro, vai seguir a regra geral que já tá consagrada na Constituição. Então, saúde, né, é 15% da receita corrente líquida, tá? Para 2017, tá? Saúde, 15% da receita corrente líquida, educação, 18% da arrecadação de impostos. Essa regrinha já está lá na nossa Constituição. Aí de 2018 para frente, né, aí sim vai ser respeitado a questão do IPCA, tá? Então elas vão acabar sim havendo uma limitação, né, a partir de 2018 para 2017, qual que vai ser o percentual que vai ser gasto com saúde? 15% da receita corrente líquida do exercício de 2017. Qual vai ser o percentual para a educação? 18% da arrecadação de impostos de 2017. 2018, o que vai acontecer? Aí vai entrar na regra geral. Então, vai crescer? Vai, mas limitado ao IPCA. Então, pega-se tudo que gastou no exercício passado, soma-se aí o percentual do IPCA e aí você vai ter o crescimento para saúde e educação. Então, elas estão sim limitadas também, né? Vão passar a ter essa disciplina de crescimento limitado por essa regrinha. A única questão é que para o próximo exercício vai se seguir a regra geral de 15% para a saúde, da receita corrente líquida, 18% de impostos para educação, tá? E aí vai acabar seguindo a regra geral sim, tá? Não há exclusão dessas duas áreas sociais do segmento dessa regra, tudo bem? Elas acabam entrando sim nessa regrinha. E aí, pessoal, por fim, só quero destacar para vocês uma notícia, né? Vejam, né? É o país. Então, vejam que, né, órgãos de imprensa internacional também estão cobrindo, né, face aí a importância, o impacto e como se falou muito nisso, né? Para vocês verem, até que internacionalmente fala-se muito nisso, né? Então, tá aí um exemplo de notícia para vocês que, se vocês colocarem na internet, vocês vão encontrar inúmeras, não só do El País, que é um órgão espanhol, mas outras mídias estrangeiras também, fora as mídias nacionais aí, né, que estão falando disso diuturnamente praticamente, né, é o assunto da moda, tá? Então, é isso, pessoal, o regime fiscal é esse, tá? Então, vejam, a ideia do governo, da presidência da República é realmente disciplinar, ter um parâmetro, né, para o gasto público. Isso do ponto de vista orçamentário é bom, tá? Aí na prática, em relação às questões sociais, se vai ser prejudicial ou não, acredito que só o tempo dirá, né? Porque a ideia do ponto de vista orçamentário é necessária sim, né? Porque o que acontece? Né? As despesas estavam descoladas da receita, né?
fruto aí do aumento dos gastos públicos, da despesa pública. Então veja que ela foi se descolando da receita e isso foi causando desequilíbrio orçamentário. Afinal de contas, para gastar você tem que ter dinheiro, você não pode gastar sem ter dinheiro, sem ter uma contrapartida, sem ter uma cobertura. E na prática o que se via era isso, e se vê ainda até hoje, né? Você vê uma despesa pública muito grande, né? Com uma arrecadação, e até por força de crises econômicas, e no ano de 2016 estamos aí vivenciando uma crise financeira, uma crise econômica que já vem aí de exercícios passados, e não é uma novidade do ano de 2016, ela já se iniciou há algum tempo, né? Então, até por conta disso, a arrecadação do governo cai, mas a necessidade social, o que as pessoas precisam, elas sempre estão de fato demandando muito do governo, dos serviços sociais, enfim, né? Então a receita, a despesa ela não vai parar de crescer. Agora, com essa regrinha, né, com esse cenário novo, você vai disciplinar esse crescimento e, do ponto de vista orçamentário, é certo que essa PEC traz ganho sim. E aí, como eu disse, né, com relação às questões mais sociais, realmente precisaria verificar isso aí nos próximos anos, como é que vai ficar, se vai haver grandes impactos ou não, só realmente o tempo que vai, né, nos dizer e nos dar a resposta mais adequada para isso, tá? Pessoal, em linhas gerais é isso, tá? Então, essa é a questão de tanto que se fala aí da PEC dos gastos públicos, espero ter esclarecido um pouquinho mais, tá? Que sirva aí de novidade para vocês, de conhecimento novo e tal, e tendo interesse pelo tema, né, vocês vão encontrar inúmeras notícias, aconselho visualizarem o texto da PEC mesmo, tá? Entrem lá no site do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, visualizem o texto, tá? Vai estar fazendo parte da Constituição também, então assim que vocês acessarem, quiserem ver pela Constituição, lá no ADCT, artigos 101 a 109, vai estar materializado tudo isso que a gente falou, tá? E é isso. Gostando do tema, aprofunde-se nos seus estudos, tá? É um tema bastante interessante. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Um abraço para vocês.